Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter uma aula de geografia voltada para a EJA e de filosofia também voltada para a EJA da Escola Estadual Doutor José Gonçalves de Medeiros, certo? Eu vou tentar fazer o possível para resumir aqui bastante os assuntos para as 3 turmas. Primeiro eu vou fazer a aula de geografia para a terceira EJA, depois a de filosofia para a terceira EJA, na sequência geografia e filosofia para a segunda EJA e depois, para finalizar, geografia e filosofia para a primeira EJA. As 3 turmas do ensino médio da EJA da escola José Gonçalves de Medeiros de Acari, certo? Vai ser baseado naquela leitura que eu coloquei para vocês no blog na semana passada. Eu vou colocar depois na descrição o link do blog para que vocês, se quiserem acessar depois, façam isso. Tá bom? É um resumo do que está no blog, com mais comentários em cima, tá? Acrescentando mais algumas informações. Então, primeiro, com a terceira EJA em geografia, o assunto da revisão iniciou aqui falando sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra que envolveu União Soviética e Estados Unidos da América. A União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. Modelos diferentes, modelos econômicos e sociais diferentes. A União Soviética apoiava alguns países, queria exercer influência sobre os países para seguir o seu modelo. Os Estados Unidos do mesmo jeito, querendo influenciar países para seguir o seu modelo capitalista. Então eles não se cheiravam, não se davam bem. Nesse momento aí surgiu um período de tensão muito grande. Muitas pessoas tinham medo de surgir até uma terceira guerra mundial, porque já havia sido descoberta e sido até mesmo, vamos dizer assim, usada a bomba atômica. Então as pessoas ficaram muito temerosas de haver uma guerra mundial, agora com arsenal nuclear sendo utilizado. Já pensou que horrível seria, né? Muitas pessoas morreriam, né? O mundo inteiro sairia muito, muito prejudicado, né? E as pessoas temeriam até o fim da sociedade humana, né, na Terra. Porque uma guerra nuclear, infelizmente, traria uma guerra de dimensões nunca antes vista, né? Mas isso não aconteceu, foi uma coisa indireta. Eles tinham, assim, uma estratégia de tentar mostrar que era melhor que o outro em algum aspecto, principalmente militar, e no que diz respeito a pesquisas ligadas ao setor aeroespacial. Então eles investiram muito em armamentos, queriam ter armamentos melhores. Aí um fazia uma pesquisa e desenvolvia uma arma melhor, o outro fazia outra melhor, e assim eles iam disputando, fazendo uma corrida armamentista. Corrida aeroespacial foi aquela onde eles desenvolveram satélites, desenvolveram foguetes, fizeram pesquisas que permitiram o ser humano ir ao espaço e chegar até a Lua. Essa corrida aeroespacial foi vencida pelos americanos, quando eles conseguiram enviar um homem à Lua, em 69, certo? Mas assim, a tensão entre esses dois países se estendeu por muitos e muitos anos. Após a Segunda Guerra Mundial, até o ano de 1989, que foi o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Foi um marco aí histórico na sociedade, quando o Muro de Berlim foi derrubado. A cidade de Berlim, na Alemanha, capital, né, era dividida entre socialistas e capitalistas, né, dois países que venceram a Segunda Guerra Mundial, inclusive, né. Então, para que a população de Berlim não fosse para o lado capitalista, né, em massa, eles fizeram esse muro para poder dividir a cidade, certo? Eles não queriam perder, a União Soviética não queria perder mão de obra, né, qualificada, não queria que isso acontecesse, então fizeram um muro, era fortemente vigiado. Famílias foram divididas, muitas pessoas morreram tentando passar de um lado para o outro. E esse triste capítulo da história, né, foi encerrado em 89, que foi o marco do fim da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, né, a queda do Muro de Berlim. E a União Soviética, enquanto bloco socialista ali, liderando, né, o bloco socialista, caiu em 1991, certo? No governo aí de Mikhail Gorbachev, ele tomou a liderança e acabou
criando algumas políticas que foram encerrando, trazendo ao fim ali o sistema socialista, que já não estava dando certo, as pessoas estavam revoltadas, não estavam satisfeitas, porque faltava para elas o básico, como roupas, alimentos, calçados, coisas simples, né? Isso porque o país investia demais em armamentos e coisas desse tipo, mas deixava a população em segundo plano, né? Então era um modelo que não deu certo, né? No papel era perfeito, mas na prática não era. E acabou que deu errado e não deu certo. Foi derrubado em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Em 91 a União Soviética se desfragmentou em 15 países independentes. A Rússia sendo o mais importante e os outros também se tornando independentes e seguindo agora o modelo capitalista, tá bom? Na América Latina, na década de 90, a gente tem destacado aqui na informação do blog que houve problemas econômicos, certo? Os países enfrentando problemas econômicos, infelizmente, trazendo problemas como a inflação, né? Muitos países endividados também, a moeda desvalorizando. E alguns órgãos internacionais, como por exemplo a OMC, a Organização Mundial do Comércio, certo? O FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, eles sugeriram medidas de combate a essa inflação. E o que seria bom para fazer isso? Exemplo, enxugamento da máquina do Estado, cortes salariais, privatizações, que é quando você pega uma empresa estatal e vende ela para o setor privado, né? E a abertura de mercado. Isso ajudaria a aliviar a situação dos países da América Latina. Ainda hoje a gente tem uma grande dívida, né? Aqui no nosso país, a gente está vendo aí a situação da Venezuela, como eles estão com a moeda muito desvalorizada, enfrentando uma crise histórica. Muitos venezuelanos sem emprego, vindo para cá atrás de emprego no Brasil. É uma situação triste, difícil, mas os países têm tentado lidar com isso da melhor maneira e esses organismos internacionais buscam tentar ajudar a aliviar a situação desses países também, tá? Inclusive até emprestando muitas vezes, né, para esses países, mas à medida que eles emprestam, eles aumentam a dívida, né, dos países. E muitas vezes demoram a pagar, enfim, e vai se acumulando juro em cima de juro e a dívida só cresce cada vez mais, certo? Infelizmente a América Latina, no cenário internacional, não tem muita competitividade com relação à exportação de tecnologias. A América Latina exporta muito o que? O que a gente chama de commodities. Commodities, que é um termo de língua inglesa que significa mercadoria ou produto. Como é que é essa mercadoria ou esse produto chamado commodity? Então, nas relações internacionais, é um tipo de mercadoria em estado bruto ou produto primário de importância comercial. Então, é um produto meio que in natura, do jeito que ele vem da natureza, praticamente, certo? Do jeito que ele é extraído ou coletado, né? Da natureza. Exemplo, o café. O café, muitas vezes, ele é vendido do Brasil para outros países do jeito que ele vem da natureza, não é uma coisa industrializada, né? Certo? Algodão, estanho, cobre. O cobre você sabe que é um minério, assim como o estanho também é um minério. Então eles retiram da natureza, é semi-processado, né? Praticamente não é nem processado, já é vendido para fora, para os outros países aí industrializarem, transformarem em algo e venderem para outros países. Muitas vezes o Brasil compra produtos que vêm de fora com a matéria-prima que ele mesmo produziu, que ele mesmo extraiu do seu território. Só que compra bem mais caro, porque já vem industrializado. E o produto industrializado se torna mais caro do que o produto no seu estado bruto. Sai mais caro do que as commodities, certo? E finalizando a explicação de geografia para a terceira EJA, lá em Cuba, a gente tinha um presidente chamado Fidel Castro. Era um líder, uma figura muito marcante naquele país, que passou 40 anos no poder, se afastou em 2016 por motivo de saúde, né? Morreu inclusive em 2011, se eu não me engano. Sofreu uma queda, ficou bem debilitado, certo? E Cuba sempre foi socialista, e se diz socialista até hoje, seguindo o modelo soviético.
tá bom? Então agora vamos para a explicação em filosofia. Desta vez, de filosofia, continuando com a turma da terceira EJA, certo? Vamos passar uns 10 minutos aqui comentando sobre filosofia. Em filosofia, a gente começa falando com relação à política. Assim, muitas pessoas não gostam de falar de política. Mas por quê? As opiniões são divergentes, né? Algumas pessoas até gostam de política e brigam por causa disso. Lá em Acari, inclusive, eu soube que tem gente que até briga, se intriga na época das eleições, por causa que tem dois lados, né? E aí, uma rixa, é uma geração de discussão tão grande, né? Então, por isso, algumas pessoas até evitam de falar de política, não gostam de política. Algumas não gostam de política também por causa da corrupção que existe entre os governantes, né? No Brasil a gente vê isso em várias esferas, né? Corrupção em várias esferas, né? No dia a dia mesmo, nas empresas, na escola, na família existe corrupção. As pessoas furando fila, as pessoas acham dinheiro, sabe de quem é, mas não devolve. Tudo isso é corrupção, mas na política, quando você ouve a palavra corrupção, você liga logo à política e aos governantes. Então muita gente não gosta de falar de política. Porém, é importante a gente destacar o quê? Que no nosso dia a dia existem relações políticas o tempo todo. Por quê? Porque política diz respeito a relações de poder. Tá certo? Então sempre vão existir relações de poder entre as pessoas. Exemplo, relação pai, filhos, o pai tendo um poder, uma autoridade em relação aos filhos. Então é uma relação política ali. Outro exemplo, relação patrão, empregado. Na hierarquia o patrão está mais em cima, o empregado aqui um pouco mais abaixo. Então o patrão manda, o empregado obedece. O padrão quem manda porque paga o salário, né? O empregado ele tem que obedecer para poder se manter no emprego, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, diz o ditado, né? Outro exemplo, na questão da religião. Na religião existem os líderes religiosos e os demais seguem aos ensinamentos dos líderes religiosos, né? Muito bem, então aí são exemplos do nosso cotidiano que diz respeito à política, porque são relações de poder. Política é isso, é relação de poder, não apenas relacionada aos governantes, que também são um exemplo da política sendo exercida, porque nós devemos obediência, né, aos governantes, pagamos os impostos, obedecemos às leis, né, dos nossos países. Tudo isso daí é uma forma de estar inserido na política, né? Mesmo que a gente não discuta, mas estamos dentro da relação política porque fazemos tudo isso. Por exemplo, a relação polícia e cidadão. A gente deve respeito à polícia, né, às autoridades. Tá ali um guarda de trânsito, manda você parar, manda você seguir. Tudo isso é embasado por lei, né? A gente obedece às autoridades. Inclusive dos governantes que criam as leis de trânsito, leis criminais que a gente tem que obedecer porque senão vai preso, né? Na escola mesmo, a gente deve obediência também à direção da escola, certo? Na sala de aula, aos professores, né? São exemplos de relações políticas que existem. Então, Aristóteles, que foi um grande filósofo, ele considerava o homem como um animal político. Então, nós temos os animais, gato, cachorro, cavalo, boi, que mais? Galo, rinoceronte, enfim, vários, né? Eles não têm capacidade que nós temos de ter essa relação aí de poder uns com os outros, né? Eles não têm governantes entre eles, ou instituições como a igreja, como a escola, que nem nós temos aqui. E vivemos dentro de uma sociedade que é cheia de relações políticas, né? Os animais não têm isso. Então Aristóteles considerava o homem um animal político. Um ser que se envolve na cidade e age eticamente em vista de um fim maior que é o bem dos cidadãos como um todo. Então, todos os cidadãos eles devem seguir, tentando seguir o mesmo caminho, né? Tentando ajudar para que a sua sociedade tenha
proporcione, né, um bem-estar para todos os cidadãos, que não favoreça o caos ou a desordem. Então, agir eticamente é ser um animal político para Aristóteles, né? Isso é a visão de Aristóteles. Foi um filósofo muito conhecido, né? E até hoje os pensamentos de Aristóteles são propagados na filosofia, tá bom? A democracia. A democracia é uma forma de garantir que todos tenham acesso e o direito a certa gama de bens comuns, garantidos e especificados nas leis. Democracia. Vamos falar sobre o que é a democracia, certo? O que significa a palavra democracia? A gente já falou sobre isso, inclusive, em outros momentos, né? Demo é povo. Esse prefixo demo, ou demos, quer dizer povo. E esse aqui, cracia, é governo. Governo do povo. Então, na teoria, a democracia ela tem que atender às necessidades, né, do povo. Então, o povo tem direito a várias coisas. Direito ao voto uma liberdade, um direito democrático. O direito de ir e vir, o direito à vida. Enfim, coisas relativas ao atendimento da saúde, né, a saúde pública. É um direito que o cidadão também possui. A moradia também, a direitos trabalhistas. Você que tem carteira assinada tem direito a férias, direito ao 13º salário. Você põe o seu atestado médico, esse atestado é respeitado direitinho, tudo relacionado a direitos trabalhistas, né? Você trabalha uma quantidade de horas por dia que não passa de 8 horas, caso você esteja, caso o seu emprego respeite, né? Os direitos trabalhistas, certo? Então, tudo isso daí a gente tem garantido por causa da democracia. É um tipo de governo que respeita o povo. Porque é o governo voltado para a população, para o bem da população. Tá? Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Foi outro filósofo muito conhecido, certo? Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele queria uma sociedade mais igualitária, em que não houvesse dominadores e dominados. Uma sociedade sem classes. Karl Marx ele escreveu uma obra em que existiria uma sociedade perfeita, não haveria defeitos, não haveriam classes sociais, como ricos e pobres, né? Seria uma sociedade em que todo mundo seria assim no mesmo nível. As pessoas todas teriam trabalho, todas teriam moradia, todas teriam segurança, todas teriam educação, todas teriam seus direitos respeitados, né? E esse sistema veio a ser chamado de sistema socialista. Porém, o sistema socialista ele não deu certo. A gente falou agora há pouco, na aula de geografia, que na prática o socialismo não deu certo. O papel era bonito, mas na prática não deu. Porque na União Soviética, certo? O investimento foi muito pesado nas armas, né? E pouco voltado para a população. Por isso que, para muitos, a ideia de Karl Marx é uma sociedade utópica. A sociedade utópica é uma sociedade que fica só no sonho mesmo, né? No pensamento. Seria uma sociedade impossível de existir, certo? E agora falando sobre Jean-Paul Sartre, um francês, ele falou que o homem é o único ser em que a existência precede a essência. Primeiro, o homem é lançado ao mundo e depois começa a descobrir qual é a sua essência. Daí nós podemos deduzir, né, ou concluir que não podemos saber o que o homem é antes de que ele exista. Então, por exemplo, um lápis como esse aqui. Antes dessa caneta piloto aqui. Lápis não, caneta piloto. Antes dessa caneta piloto existir, antes dela ser fabricada, a gente já sabe que quando ela for fabricada, ela vai servir para quê? Para escrever em um quadro branco. Então, a essência dela já existe antes da existência dela. A função dela já existe antes da existência dela.
Mas o homem não. O homem, ele primeiro vem a existir, aí ele vai crescendo, vai se formando, e aí é que vem a sua essência. Aí é que a gente vai descobrir para que ele vai servir, o que ele vai fazer da vida dele. Entendeu? Por isso que para Jean-Paul Sartre, a essência do homem, ela só vem depois da existência. Então a existência precede a essência. Ou seja, a existência vem antes da essência. No caso do homem, certo? Nas demais coisas, objetos, não. Muito bem, então para a filosofia da terceira EJA é isso. Então quem é da terceira EJA, esses foram os assuntos para a gente revisar para o simulado, ok? Vamos para a segunda EJA. Aula de geografia da segunda EJA, certo? A segunda EJA, no assunto de geografia, fala muito sobre o Brasil, certo? No início aqui, principalmente com relação à nossa cultura. Nós vivemos em um país que é um caldeirão étnico-cultural. Por quê? Porque caldeirão, quando a gente fala assim, caldeirão, lembra o quê? Lembra a sopa. Sopa lembra uma mistura. Então, o nosso país é uma sopa, uma mistura muito grande de culturas. Nós tínhamos aqui no nosso país, antes da chegada dos europeus, temos os indígenas, depois vieram os portugueses, europeus, para colonizar, aí já começou a mistura aí de cultura, né? Vieram os negros africanos para trabalhar como escravos, trazidos à força, né? Não vieram porque quiseram, vieram à força mesmo, na marra, para trabalhar. Além deles, os imigrantes que vieram para trabalhar, por exemplo, nas lavouras, né? Como italianos, os espanhóis, sírio-libaneses, judeus, alemães, japoneses e assim por diante. Então tudo isso aí veio para o Brasil, se juntou e fez esse caldeirão étnico-cultural. O povo brasileiro não tem uma característica, tem várias diferentes formações aí, culturais diferentes. Um país gigante de tamanho e também muito variado com relação às culturas. Tá? Você vai para uma região do Brasil é de um jeito, você vai para outra parece outro país, mas é o mesmo país. Certo? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles implementaram algumas produções econômicas no nosso território, voltadas para a exportação. Eles queriam lucrar, queriam sempre o dinheiro, queriam capital, queriam extrair o máximo possível que o Brasil tinha a oferecer. Então, por isso que o Brasil acabou ficando um pouquinho para trás com relação aos países desenvolvidos, porque a gente foi muito explorado pelos portugueses. E algumas dessas produções econômicas foram muito importantes desde o começo. Por exemplo, a cana-de-açúcar, quando ela foi plantada ali na região litorânea, o açúcar que era produzido aqui no Brasil era vendido lá para fora muito caro. O tabaco, o ouro, ali na região do Sudeste, Centro-Oeste, Minas Gerais, né? A extração de ouro lá das minas também enriqueceu muito a Portugal. A questão da borracha e do café também, a borracha extraída das seringueiras, do látex das seringueiras lá na região norte principalmente. E o café na região sudeste também, ali em São Paulo, certo? A gente vai ter esse café sendo vendido para outros países, um café de qualidade. Até hoje o café brasileiro é muito reconhecido internacionalmente. Tá certo? E começou aí nesse período em que os portugueses ainda tinham o Brasil como uma colônia de exploração, certo? Além do mais, tínhamos outras atividades que complementavam, como por exemplo a pecuária que é a criação de animais que forneciam carne para abastecer aos portugueses, né? E a mão de obra, que era escrava, também utilizava os animais como uma ajuda, né? Afinal eram animais de transporte de carga também, tá certo? Então servia para também a questão do couro, né? E assim por diante. Tinha várias funções aí. Continuando a explicação, vamos falar sobre a região sudeste, que ao longo do século XX foi muito conhecida por ser uma região onde houve o quê? A industrialização, a concentração regional das riquezas. Então, o Brasil hoje tem 5 regiões.
Sudeste e Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E dessas 5 regiões, a região ali Sudeste é a mais rica, vamos dizer assim, e já faz tempo já, desde o século XX. Particularmente o eixo Rio-São Paulo passou a ser o meio geográfico mais apto a receber inovações tecnológicas e atividades econômicas, aumentando a sua posição de comando no país. Então, ainda temos a região Sudeste como sendo a líder em produção de riqueza, produção industrial, mas com uma vantagem menor em relação às demais, porque antes era uma soberania bem maior, uma posição muito, muito privilegiada. Tá certo? Ainda temos a região Sul se destacando um pouco mais para trás, e a Nordeste após a região Sul, depois aqui vem a região Norte e Centro-Oeste também, certo? Mas a Sudeste sempre ali na liderança, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Tá bom? Então essa é a região brasileira que mais concentra a riqueza até hoje. Já faz mais de 100 anos já que é assim. O Brasil, saindo um pouquinho desse assunto das regiões brasileiras, né? O Brasil é um país gigantesco e nem sempre foi assim. Ele foi crescendo cada vez mais, pegando territórios que antes não eram dele. E assim foram se delimitando as fronteiras brasileiras. Basicamente de 2 maneiras. Ou por meio de acordos, tratados, né, que eram assinados ali amistosamente entre países, ou usando a força mesmo, na guerra, por meio da guerra. E a fronteira do Brasil com o Paraguai foi delimitada após uma sangrenta guerra, chamada Guerra do Paraguai, que se estendeu entre 1864 e 1870. Foi uma aliança de países que fez com que boa parte da população do Paraguai fosse dizimada. Foi muita gente morta naquele país, que era um país próspero, inclusive, né? Naquele período ali se destacava aqui na América do Sul, mas Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, fizeram uma aliança chamada Tríplice Aliança, e 3 contra 1 é covardia, acabou que o Paraguai apanhou, vamos dizer assim, e aí se prejudicaram bastante, muitas pessoas morreram, triste, né? Mas infelizmente foi assim que se delimitou a fronteira do Brasil com o Paraguai e ninguém mexeu mais de lá para cá, certo? No Brasil, nem sempre as populações ficaram satisfeitas com o domínio português e tentaram lutar contra essa dominação portuguesa, certo? Após o ano de 1830, surgiu uma grande sequência de revoltas populares, que foram eclodindo em diferentes núcleos aqui do nosso país, diferentes bases geográficas do nosso país. Por exemplo, a gente vai ter algumas bem conhecidas historicamente falando, como por exemplo a cabanagem no Pará, entre 1835 e 1840, a Praieira em Pernambuco, entre 1848, no ano de 1848, Sabinada na Bahia, 1837 a 1838, Balaiada no Maranhão, entre 1838 e 1841, a Farroupilha no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. Todas elas tentando sair da dominação portuguesa, que exercia uma forma de autoridade que prejudicava a colônia e os seus colonos. Os habitantes brasileiros não saíam ganhando quase nada, não saía muito no prejuízo, certo? Era muito ruim. E isso atrasou bastante o nosso desenvolvimento, inclusive. E todas essas tentativas de vamos dizer assim, libertação dessa dominação portuguesa não deram certo. Nenhuma teve êxito. O poder central do rei português, né, sempre teve êxito no combate a essas revoltas. Se você for falar com um gaúcho e perguntar, ele vai falar que gerações atrás o pessoal do Rio Grande do Sul não queria pertencer, né? Tinha um caráter assim bem separatista, né? Não tinha muito orgulho de ser brasileiro, porque nessa formação do território brasileiro houve muita crueldade, né?
muitas injustiças aí e muitas pessoas morreram, infelizmente, certo? Então, para a segunda régia, a explicação de geografia foi essa, certo? Agora nós vamos partir para o próximo assunto da segunda régia, que agora vai ser de filosofia, tá bom? Logo no começo do assunto de filosofia para a segunda régia, o assunto vai falar um pouco sobre a questão da razão, certo? O que seria essa palavra razão? O que significa essa palavra razão? Uma conceituação, um significado muito comum associado à palavra razão é motivo, né? Que leva a algo, certo? Por exemplo, você está aqui, o professor Marcos está apagando o quadro branco pelo motivo de que ele estava preenchido, né? Estava arriscado. Então foi por esse motivo ou por essa razão. Então razão normalmente é conceituado como sendo motivo que leva a algo, né? Mas na filosofia a palavra razão tem um significado diferente. E qual seria o significado? A palavra razão pode ser definida como sendo a faculdade do entendimento que permite que compreendamos o mundo ao nosso redor. Então, todos os seres humanos têm essa capacidade, essa racionalidade, essa razão aí. É o que permite a gente compreender o mundo ao nosso redor. Certo? Os animais detêm essa capacidade? Não detêm. Certo? O ser humano detém essa razão aí. Tá bom? E a gente vai ver um pouco mais como o ser humano ele tem usado essa razão a cada dia, né? Inclusive com relação aos estudos, né? E a obtenção de conhecimento. É necessário ter a razão, tá bom? Para compreender o mundo ao nosso redor. Vamos falar um pouco sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, né? No ano de 1651, melhor dizendo, 1651, publicou o livro mais marcante e decisivo da vida dele, chamado O Leviatã, certo? Leviatã é um animal que na Bíblia é retratado como sendo um animal forte, muito imponente, que é temido pelas pessoas, certo? Que no caso seria uma espécie de crocodilo, certo? Se a gente for pesquisar bem, seria uma espécie de crocodilo. Então você sabe que o crocodilo é um animal extremamente perigoso, é um animal muito violento e que ninguém mexe com ele, né? É um animal que está no topo da cadeia alimentar, certo? Mas o que essa obra ela trazia? O que ela refletia? Era uma reflexão sobre o poder do Estado, que dotado de caráter absoluto, torna-se o mantenedor da vida, da segurança e da paz de seus súditos. Então o Leviatã é representado pelo crocodilo, né? Seria o Estado, porque o Estado é quem manda, o Estado é quem está lá em cima, o Estado é quem deve ser temido por todas as pessoas, tá bom? E respeitado também, assim como esse animal, o Leviatã. Ele é o mantenedor da vida, porque nos garante inclusive a segurança, nos garante os direitos que nós temos, a educação, a saúde e assim por diante. Então o Estado mantém a nossa vida, né? Nos ajuda a se manter vivos até a nossa vida aí sem maiores problemas, certo? Então dessa forma nós podemos fazer esse comparativo aí com o Leviatã. E na opinião de Thomas Hobbes, é assim que o Estado ele nos mantém, nos ajuda, certo? Agora vamos mudar um pouco o pensamento, voltando agora falando sobre Jacques Rousseau, ou Jean-Jacques Rousseau, que era francês. Ele escreveu também um livro, só que o dele se chamava Do Contrato Social. Ele falou que a vontade daqueles que são privilegiados economicamente não deve ser maior do que a vontade geral.
de modo que os interesses particulares dos ricos não estejam acima da vida ou da liberdade de ninguém. Então, olha aí, é o que a gente tem observado hoje em dia, sim ou não? Às vezes não, né? Então, infelizmente, o ponto de vista de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, é um ponto de vista muito interessante, muito bonito, e que deve acontecer na prática, mas a gente não observa muito isso, né? Porque, na prática, a vontade dos que têm mais dinheiro, ou dos ricos, sempre vai estar acima da vontade dos que não têm tanto dinheiro, dos mais pobres, certo? Você vê uma empresa grande fazer uma coisa de errado, ela não vai se prejudicar tanto assim, entendeu? Por exemplo, existem empresas que tratam mal seus funcionários, mas quem que vai sair ganhando nesse cabo de guerra aí? A empresa, com certeza, porque ela tem muito mais poder econômico, certo? O empresário é muito mais rico. É muito mais fácil o trabalhador ser demitido e ficar desempregado do que a empresa pagar algum tipo de processo milionário por causa de algum maltrato com alguém, certo? Muitas vezes a corrupção ela causa o quê? Que esses ricos tenham até influência sobre o sistema, vamos dizer assim, judiciário, que poderia até penalizá-lo, mas às vezes se corrompe também. Juízes, enfim, advogados trabalham de uma forma tal que às vezes de maneira corrompida acaba beneficiando quem tem mais dinheiro, quem é mais rico. Quem paga mais fica com impunidade e quem paga menos se prejudica, né? Se dá mal, certo? Continuando aqui. Agora vamos falar sobre Montesquieu. Estamos falando aqui sobre vários filósofos diferentes, tá? Falamos aqui sobre, inicialmente, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau e agora Montesquieu. Ele falou que não apenas as leis e o corpo político governam os homens, mas também muitas outras coisas afetam o modo de se governar. Por exemplo, a religião, os costumes, o clima, a tradição de antepassados também, certo? Então é o seguinte, o nosso comportamento, a maneira como nós agimos, é muito influenciado pelos governantes também. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, é influenciado pelos governantes sim, pelas leis, tá certo? Você não pode pegar o seu carro e dirigir a 200 km por hora na sua cidade, dentro da sua cidade. Não pode, porque é contra a lei. Você vai pagar vai ser penalizado por isso, de alguma maneira. Mas além dos governantes, a gente também é influenciado o nosso comportamento por outras coisas. Na visão de Montesquieu, a religião, por exemplo, quando nós acreditamos em uma religião, nós somos pessoas religiosas, acreditamos, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus. Eu sou cristão, sou testemunha de Jeová e acredito nos ensinamentos de Jesus. Então a gente aprende, por exemplo, a amar o próximo, a ensinar as pessoas a serem pacíficas, né? Enfim, os ensinamentos da Bíblia. Então isso vai ser responsável por muito do que nós somos, por muito do nosso comportamento. Costumes também muda muito o que nós somos, o nosso comportamento. Por exemplo, o que a gente aprende nos nossos pais. Por exemplo, eles são acostumados a não dormir muito tarde da noite. Aí eles repassam isso para os filhos. Por quê? Porque pode fazer mal à saúde. Eles aprendem, por exemplo, que não é para a pessoa ir para um determinado local, pode ser perigoso. Ele já repassa isso para seus filhos, tá? Um costume que se adota, né? Não comer um determinado alimento da tal horário, ou não comer tal alimento misturado com isso aqui, porque pode ser uma coisa nociva para a saúde. Então, costumes também regulam o que a gente é, o que a gente se torna. O clima e a tradição de antepassados também faz isso. E finalizando a explicação de filosofia para a segunda regra, quando um governante tem o poder todo na mão dele, quando um governo ele tem
o seu poder na sua mão e trata as pessoas de uma forma tirana e oprime, né, as pessoas, os seus súditos, vamos dizer assim, esse poder se chama um poder ou um governo despótico, tá certo? Então, quando o poder se torna despótico, ele é exercido dessa maneira, com opressão e com tirania, por meio dos governantes. Isso não é para acontecer, mas já aconteceu em alguns países, no Brasil já aconteceu, na ditadura. E, infelizmente, muitas pessoas já pagaram até com as vidas por causa dessa tirania. Imperadores do passado fizeram muitas tiranias, e reis também, tá certo? Só para citar exemplos. Então, para a segunda EJA, esse foi um assunto de filosofia. Aqui a gente finaliza o assunto para a segunda EJA, certo? Vamos agora para a primeira EJA, para encerrar aqui com a turma da primeira EJA, de geografia, certo? O assunto da primeira EJA para a geografia começa falando sobre o sistema feudal. Antes do sistema capitalista, que está aí nesse momento funcionando, como a gente vê muito bem, como ele funciona, como é que ele se caracteriza, certo? A gente vai ver daqui a pouco algumas características desse sistema. Antes era o sistema feudal. O sistema feudal era uma produção organizada com base nas relações entre senhores e camponeses, onde os camponeses eram obrigados a pagar taxas e entregar parte de sua produção aos senhores. Em troca, eles recebiam a terra para produzir o necessário à sua sobrevivência. Então tínhamos o senhor feudal aqui em cima, camponeses aqui embaixo. O senhor feudal dava a terra para o camponês produzir, e o camponês tirava uma grande parte, né, da sua produção, ia para o senhor feudal como um imposto, né, uma taxa, vamos dizer assim, e uma parte ficava para ele consumir, para sobreviver junto com a sua família. Então era uma relação assim, onde quem nascia camponês, morria camponês. Não tinha uma perspectiva de crescimento assim. O camponês nunca iria se tornar um senhor feudal, vamos dizer assim. Dificilmente, vamos dizer que é impossível, né? O crescimento não acontecia. O camponês ele era pobre e ficava pobre até o fim da sua vida. Tá bom? Vamos continuando aqui. Agora pulando para o sistema capitalista. Quando o sistema feudal acabou, iniciou-se lá no continente europeu o sistema capitalista. O sistema capitalista iniciou por volta do século XVI, que vai ali no ano 1501 em diante, tá bom? Isso mesmo. Então, como é que se caracteriza entre o século XVI? Como é que se caracteriza esse sistema capitalista? É um sistema onde a acumulação de capital é a regra, vamos dizer assim. Todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ficar mais rico. E, ao contrário do sistema feudal, o capitalismo ele oferece à pessoa a chance de crescimento. Então, quem nasce pobre no sistema capitalista pode virar uma pessoa rica. Por outro lado, quem é uma pessoa rica no sistema capitalista pode vir a se tornar uma pessoa pobre. Pode acontecer o contrário também, certo? Então não dá para você mudar aí a sua classe social de acordo com o que você fizer na sua vida, tá? Eu não vou nem citar exemplos porque vocês já conhecem muito bem exemplos de pessoas que ficaram ricas ou que ficaram pobres. Tá bom? Uma das fases do sistema capitalista, a segunda fase do sistema capitalista, depois do capitalismo comercial, veio o capitalismo industrial. A terceira fase é o financeiro. O capitalismo financeiro a gente não vai falar sobre ele. No capitalismo industrial, que surgiu lá na Europa, por volta do século XVIII, a gente tinha aqui várias ferramentas, ou várias características, certo? A matéria-prima e as ferramentas e as fábricas eram de propriedade privada. Os capitalistas detinham o controle dos meios de produção de riquezas, certo? Então o capitalista, que é o ricão, o cheio do dinheiro, comprava os meios de produção, as fábricas, as máquinas das fábricas. Então ele tinha o controle dos meios de produção. Ele fabricava o que ele queria e do jeito que ele queria. Pagava do jeito que ele queria os funcionários, certo? Então essa é uma das características do capitalismo industrial.
Apareceu uma divisão social do trabalho, com duas classes sociais definidas, que no caso eram os burgueses, os ricões aqui, os capitalistas em cima, e um pouco abaixo aqui o proletariado. Os burgueses eram os donos aí dos meios de produção, os grandes capitalistas, né? Por isso que hoje em dia o povo fala, você é burguês. Quer dizer que a pessoa é rica, né? Tem dinheiro. É acostumado com a vida cheia de privilégios, né? Como os burgueses aqui desse sistema do capitalismo industrial tinham, né? Era uma vida muito privilegiada. Eles mandavam e desmandavam. E o proletariado, o povão, os trabalhadores, os operários tinham que obedecer. Certo? Como é que funcionavam as fábricas? Como eram as fábricas aí nesse período do capitalismo industrial, lá do século XVIII? Lá naquelas fábricas do passado. Será que eram que nem as fábricas atuais? A gente vai ver aqui algumas diferenças, certo? Nessas fábricas do século XVIII e XIX, né? As fábricas eram espaços sem condições de higiene e de segurança. Então as pessoas trabalhavam sem as devidas condições de segurança, às vezes morriam, às vezes se acidentavam por causa das máquinas, não tinham instrução com relação a comportamento de segurança, não tinham cursos ou palestras como a gente tem hoje em dia para orientar os operários, né, das máquinas. Sem condições de higiene, os funcionários trabalhavam muitas vezes sem luvas, sem máscaras para ambientes assim mais poluídos, enfim. E isso acabava prejudicando a saúde deles de maneira séria, muitos até morriam. Aconteciam explosões, enfim. As pessoas perdiam membros por causa de operação errada das máquinas, né? Era um caos, né? Não havia direitos trabalhistas e os capitalistas organizavam a produção livremente. De lá para cá, as fábricas atravessaram um período de muitas transformações. Certo? Então, por exemplo, os direitos trabalhistas, como férias, 13º, salário mínimo, tudo isso daí é recente, muito recente. Faz pouco tempo que isso existe. Tá? É do século XX apenas. Mas no século XVIII, XIX, era uma exploração muito grande. Haviam operários que trabalhavam até 12 horas por dia, 16 horas por dia. Então era uma exploração muito grande por parte dos burgueses em relação ao proletariado. Hoje em dia as fábricas funcionam assim? Não. Hoje tem todos uma normatização de leis que são seguidas. As pessoas devem seguir toda uma norma com todas as diretrizes aí trabalhistas, respeitando o trabalhador. As pessoas trabalham 8 horas por dia, não mais do que isso, senão tem que ganhar extra, né? Enfim, as pessoas têm direito a um salário mínimo quando tem carteira assinada, certo? As fábricas, elas são sofisticadas, elas têm novas formas de organizar a produção. Então hoje você vai ver as máquinas funcionando de uma maneira assim sincronizada, perfeita. Elas não oferecem basicamente nenhum risco à saúde humana, à saúde dos operários, né? As fábricas se modernizaram e não necessitam mais de grandes contingentes de operários. Ou seja, não precisa de muita gente para operar essas máquinas. Vemos em âmbito global o fenômeno do desemprego que afeta milhões de trabalhadores. Esse desemprego causado pelas máquinas, substituindo a mão de obra do ser humano, esse desemprego a gente denomina assim: desemprego estrutural. É o tipo de desemprego causado quando as máquinas elas ocupam o lugar da mão de obra do ser humano, né? E aí vai diminuindo cada vez mais a necessidade do homem trabalhar, operando, né, as máquinas, né? Hoje com uma pessoa você consegue fazer várias coisas porque as máquinas tomam conta de basicamente toda a mão de obra ali naquela fábrica, certo? Milhões de trabalhadores ficaram ou são prejudicados por causa disso daqui, tá certo?
Mas assim, quem trabalha, quem consegue qualificação para operar uma máquina numa fábrica como essas que a gente está falando aqui, fábrica de carros, fábrica de alimentos, enfim, bebidas, quem consegue um emprego para operar uma máquina dessas ganha muito bem. O salário é excelente, passa por cursos, formações e tudo mais. Mas, enfim, muitas pessoas perdem o emprego, e talvez elas trabalhavam antes, né? Para poder alugar essas máquinas aí, certo? E uma pessoa é beneficiada, ou poucas pessoas são necessárias para operar essas máquinas agora, tá? Agora vamos para o conteúdo de filosofia. O conteúdo de filosofia da primeira EJA, com relação à primeira EJA, vai falar aqui sobre o senso comum e o senso crítico. O que é o senso comum? O senso comum, ele vem à tona quando nós, seres humanos, não questionamos determinadas constatações, partilhamos de algo que se convencionou por uma grande quantidade de pessoas ali, né? Que não tem uma pesquisa aprofundada sobre um assunto, que não busca a informação ali profundamente, né? Não vai atrás. Aí ela acaba criando um senso comum, tá bom? Vou citar aqui um exemplo. Mulher não sabe dirigir. Então, é uma opinião que é propagada largamente. Muitas pessoas acreditam nisso, como sendo uma verdade. E tem muitas pessoas que nem constatam isso, nem contestam, aliás. Nem contestam isso, nem duvidam disso. Por mais que existam muitas mulheres que saibam dirigir muito bem, minha esposa sabe dirigir, inclusive, muito bem. Mas as pessoas, algumas não têm nenhum trabalho de constatar, de contestar isso. E vão divulgando isso para frente, empurrando isso para frente. Olha, mulher não sabe dirigir, certo? Sendo que isso não é verdade. Isso não é uma lei, uma regra, tá certo? Claro que tem alguns que não sabem dirigir. Assim como homens também que não sabem dirigir. Mas quando a gente não contesta isso, quando a gente não vai se aprofundar para ver se isso é verdade ou não e propaga isso, aí a gente está fazendo parte do senso comum, certo? Compartilhando aí um senso comum. Outra coisa, outro exemplo aí de senso comum que existiu muito. Todo brasileiro gosta de samba, ou todo brasileiro gosta de carnaval, todo brasileiro gosta de futebol. Olha aí, então é um senso comum, porque você sabe que nem todo brasileiro gosta de samba, nem todo brasileiro gosta de carnaval e nem todo brasileiro gosta de futebol. Tem gente que só acompanha futebol na época da Copa do Mundo. Tem gente que não gosta de samba, gosta de rock. Tem gente que não gosta de carnaval, gosta de outras coisas, como, por exemplo, ficar em casa, jogando videogames, né? Então, quando a gente divulga essas informações, quando a gente acredita nelas cegamente, né? Sem ir atrás para saber se é verdade ou não, a gente está partilhando do que chamamos de senso comum. Ok? E o senso crítico, o que é isso? Quando a gente consegue superar os preconceitos e as falsas crenças que o senso comum nos leva a criar, nós desenvolvemos o senso crítico. Então, o senso comum nada mais é do que um preconceito. Aí quando a gente supera, quando a gente estuda, quando a gente vai atrás de informações, consegue essas informações e propaga informações verdadeiras com base em argumentos sólidos, comprovados, né, pela ciência, né, e assim por diante. Aí a gente compartilha do senso crítico. Exemplo, uma pessoa chega para você e diz, olha, nem toda mulher sabe dirigir. Aí você reflete, pensa, e consegue, desenvolvendo o seu senso crítico, né, rebater aquela informação. Diz, olha, meu amigo, não é bem assim não, viu? Conheço muita mulher que sabe dirigir. Aí você vai falar, fulana, cicrana, beltrana dirige muito bem. Fulana trabalha como taxista, fulana trabalha como caminhoneira.
fulano é piloto de Fórmula 1, dirigem muito bem, viu? Fulano é Uber, fulana faz uma baliza perfeitamente. Então aí você, desenvolvendo o seu senso crítico, você não vai compartilhar do senso comum, que é o que muita gente tem, infelizmente, certo? Todo político é corrupto, é um senso comum. Mas veja bem, aí você vai atrás e vê que nem todos são corruptos. Muitos se esforçam em não se corromper, tá? Então, tome cuidado para não desenvolver o senso comum, porque isso é muito prejudicial para a pessoa, certo? Pode ser muito complicado. Por exemplo, existe uma falsa notícia, um fake news aí, de que a vacina ou as vacinas podem prejudicar a saúde porque tem a presença de mercúrio. Mas isso daí, pessoal, é senso comum por parte de algumas pessoas, é falsa notícia, é um preconceito, porque afinal de contas já foi comprovado que a quantidade nessas vacinas é tão baixa ou até inexistente, né? E não faz mal à saúde, faz bem, porque imuniza as pessoas para muitas doenças. Então o senso crítico é importante para nós, para nosso conhecimento, nosso entendimento. E quando a gente reflete, né? E tira conclusões com base aí no senso crítico, né? Aí a gente consegue ter uma vida melhor, certo? A filosofia, mudando agora de assunto, né? A filosofia nasceu na Grécia Antiga, tornando-se uma das formas de reflexão sobre o mundo e o homem no mundo ocidental. Então, existem pensadores e filósofos de vários e vários lugares diferentes. Alguns franceses, outros alemães, certo? Montesquieu, Rousseau eram franceses. Karl Marx, né? Alemão, se eu não me engano. Enfim. Mas a origem da ciência filosófica, da filosofia, foi na Grécia Antiga, tá certo? Onde tivemos aí a presença de muitos filósofos muito consagrados, conhecidos e cujos ensinamentos, cujas opiniões e pensamentos são estudados até hoje. Platão, Sócrates, Aristóteles e uma grande quantidade aí de filósofos que, se vocês forem atrás, vocês vão descobrir, e os seus entendimentos são propagados até hoje na filosofia, tanto ensinada no ensino médio, como também ensinada aí nas universidades, nos cursos de filosofia, certo? Vamos falar sobre um deles agora, sobre Platão, né? Platão, ele viveu na Grécia Antiga entre 427 a 347 a.C. E ele falou que o homem só pode ser livre na polis, participando da vida e dos assuntos da cidade, certo? Então, o homem, vivendo na cidade, ele tem essa capacidade, esse dever também de participar na polis, na visão de Platão. Essa visão de Platão segue a lógica de que a sociedade justa é aquela que é conduzida de maneira racional e não por impulsos, cobiça e favorecimentos. Então, na sociedade para Platão, as pessoas deveriam participar na política, dar a sua opinião, contribuir dar a sua parcela de contribuição para que não haja desordem, né? Para que haja ordem, né? na cidade, na polis. E também, ele, com relação aos governantes, eles não deveriam agir por impulso, por cobiça ou favorecimentos. Infelizmente, o que a gente não vê hoje em dia, né? Por muitos governantes, a gente não vê isso aí. Muitos agem por impulso, falam coisas e depois se arrependem do que disseram. Outros têm muita cobiça, querem muito dinheiro, aí acaba que se envolvem em escândalos de corrupção, aí, mensalão, e por aí vai, né? E questão de favorecimentos. É quando você está ali no poder e quer que a sua família também seja favorecida, você dá cargos públicos para a sua família, mesmo que eles não sejam qualificados para isso. Nepotismo é um exemplo aí de favorecimento que a gente pode citar, né, que já aconteceu muito no Brasil,
E acontece em outros lugares também, certo? Na sociedade justa não seria assim, na visão de Platão e na visão de muitas pessoas da nossa sociedade, ok? Então essa foi a explicação da aula de hoje para as 3 turmas da EJA, lá da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros. Vocês podem estudar mais sobre esses assuntos no blog, que eu coloquei à disposição. Vou mandar o link novamente na descrição do vídeo. E tenham bons estudos, se cuidem bem nesse período aí de pandemia, não saiam de casa sem necessidade, se protejam, tomem medicações apenas se você souber a procedência dessa medicação, com receita médica e tudo mais. Não acredite em falsas notícias. Pesquise para desenvolver o senso crítico que nem a gente viu hoje, certo? Então, tenham um bom dia, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.